Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Papo Fundamentado. Depois de muito tempo aí sem vídeo, o canal um pouco parado, muitas mudanças, mas finalmente nós estamos aqui a uma conversa que eu acho que vai ser muito importante para nós. Eu creio que seja um tema bem atual, bem relevante. É um tema que talvez esteja um pouco batido, mas não é um tema que deixa de ter a sua importância para nós como povo de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre redes sociais e como as redes sociais nos influenciam, seja positivamente ou negativamente, e como a gente precisa lidar com tudo isso. E para o Papo Fundamentado de hoje, a gente tem um convidado que já apareceu por aqui, Pastor Carlos Neto. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, Pastor Diego? Por aqui, graças a Deus, bem. Eu quero cumprimentar todo mundo, agradecer pelo convite e dizer que é um privilégio, uma honra estar aqui de novo. Mais uma vez, né? Mais uma vez aí para falar. E para falar de um tema que também é muito importante, né? Para mim, em particular, também foi um tema assim, de bastante reflexão, especialmente no ano passado. Eu mesmo, com o pessoal saber aí, precisei reconsiderar a forma como eu estava interagindo com a internet, mídias sociais e tudo mais, porque eu percebi claramente as consequências, né, do meu uso ou do meu mau uso no meu ministério, na minha vida de maneira geral, né? Então eu acho que certamente vale a pena considerar esse assunto melhor. E como as redes sociais têm uma grande influência, né, na nossa vida, né? O podcast agora, essa nossa conversa surgiu porque daqui a alguns dias eu vou pregar numa conferência de jovens e eu vou falar justamente sobre essa temática. E aí eu assisti de novo aquele documentário Netflix, O Dilema das Redes. E a gente estava até conversando um pouco sobre isso antes de começar aqui a live, né? Mas justamente aquele programa ali, aquele documentário, ele reacendeu de novo em mim um alerta, que é sobre as redes sociais. É claro que a gente com certeza vai falar disso, né? De muitos benefícios que as redes sociais trouxeram, né, para a nossa vida, e principalmente com a nossa vida como igreja. Mas muitas vezes a gente tem que ficar alerta com isso, porque ela também pode trazer muitos malefícios, né? E um dos grandes prejuízos que eu vejo que as redes sociais trazem, e muitas vezes a gente não cuida disso dentro do nosso próprio coração, é com respeito à idolatria, né? E com o mau uso do nosso tempo nas redes sociais, né? Mas diga aí, você já falou sobre esse tema, como que você lidou com essa situação, né? Você acabou de comentar aí que precisou rever um pouco a respeito de como você usava as redes sociais. Conta mais um pouco pra gente sobre isso. Tá bom. Aqui na igreja eu já falei um pouco sobre isso e também eu mesmo, né, pessoalmente, já precisei lidar com esse assunto, perguntando para mim mesmo até onde estava sendo saudável para mim o uso das mídias sociais, ou pelo menos a forma como eu estava usando as mídias sociais de maneira geral. Na verdade, eu falei um pouco na igreja sobre isso, porque eu mesmo precisei refletir na forma como eu estava lidando com as mídias sociais. Sabe que no meu caso em particular, a minha mídia social, assim, tentação é o Instagram. Eu não sou tão, assim, voltado para aquela outra mídia social lá do Tic-Teco. Talvez porque eu seja velho demais para ela, né? Mas quem é millennial como eu, certamente assim, o Instagram está entre as mídias sociais mais usadas, né? E eu usava bastante mesmo, mas eu comecei a perceber que aquilo estava dominando muito assim do meu tempo, porque eu levava para todo lado o telefone, para todo lado absolutamente, em qualquer tempinho que eu tinha, em qualquer fração de segundo que eu percebia que eu ia ficar, entre aspas, entediado, ou muitas vezes, inclusive enquanto eu estava ocupado fazendo alguma coisa importante, de repente eu me via lá olhando de novo as mídias sociais, e ali às vezes eu gastava mais tempo do que deveria, isso já estava me comprometendo a rotina, já estava fazendo com que eu perdesse muito tempo e sacrificando o tempo que eu podia estar dando para outras coisas importantes. Às vezes, inclusive, eu estava atrasado em coisas importantes para serem entregues, para serem terminadas, mas eu precisava dedicar ali e eu parava de fazer aquilo para poder abrir a internet. Chegou um momento que eu falei, abrir as mídias sociais, né? Chegou um momento que eu falei, eu acho que isso não está certo, sabe? Quando você toca. Uhum. E aí eu caí em mim, né? Que não estava legal fazer isso e eu resolvi dar um tempo mesmo. Então eu falei, eu vou me desintoxicar disso aqui e vou redescobrir como é viver a vida sem isso. E aí eu excluí a conta, inclusive, para dificultar mais ainda, né, a questão de retomar o uso. Acesso, né? Então, eu excluí a conta, desinstalei os aplicativos no meu celular, absolutamente, e passei, assim, mais ou menos uns 3, 4 meses sem usar, absolutamente sem usar, né? E essa experiência para mim foi muito boa, porque eu voltei a usar. O problema, inclusive, você mencionou isso aí, né? As mídias sociais, assim como
infelizmente, acho que vivendo no mundo de pecado que a gente vive, no mundo caído como o mundo que a gente vive, as coisas boas têm potencial de acabar se tornando ruins por conta da forma como a gente se relaciona com elas, né? Então eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo assim que a coisa é ruim em si. Aliás, eu estou aqui numa outra plataforma, né? Que também é uma plataforma de comunicação, também é de certa forma social, né? Sim. Mas a questão não é que é ruim em si, mas é que pode se tornar ruim dependendo do uso que a gente faz dela, né? De como a gente se relaciona com ela, do que a gente está buscando de fato nela, né? Então foi o que eu comecei a me perguntar, né? E aí agora eu voltei, tenho procurado me relacionar bem, mas eu tenho me policiado ativamente, no sentido de definir o tempo que eu vou usar, o que eu vou ver ali e assim por diante, sabe? E eu penso que a minha vida no sentido geral melhorou depois. E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas não fazem, né, com respeito ao uso das redes sociais, que é você delimitar até onde você vai, até onde não vai. E elas trabalham de uma forma que de fato te prende. Aí que tá. E a pessoa não consegue mais perceber isso. A pessoa vive ali... e todo celular tem, né? Se você procurar ali nas configurações, nos aplicativos que você mais usa, você tem ali a opção de ver quanto tempo você gasta em cada uma delas. Eu já cheguei a fazer isso também. Hoje, meus aplicativos quase todos têm temporizador. Inclusive, eu queria muito colocar um temporizador no WhatsApp, mas não tem como. O pastor precisa tá com o WhatsApp ativo. Não tem jeito. A Bianca já até brigou comigo várias vezes, né? Falou, o pessoal te liga, você nem vê. Tem hora que eu falo, não, eu preciso deixar isso aqui não pode me dominar. Né? Eu não gosto muito de WhatsApp, principalmente de grupo de WhatsApp. Eu tô em monte, mas é tudo grupo silenciado, então o pessoal que estiver me assistindo aí que mandar uma mensagem eu demorar 3 dias para responder, é normal. Mas a pessoa acaba que não consegue perceber essa realidade, né? O quanto ela se torna escrava da rede social, né? Eu acho que você está levantando, eu acho que você está levantando uma bola aí que é fantástica e que tem um pouco a ver, pastor, com aquele assunto que a gente às vezes bate nessa tecla, pode parecer clichê, talvez para alguns, mas não é muito importante, que é o tema da idolatria do coração. Porque, no certo sentido, o que nos controla é o nosso Senhor. Aquilo que a gente não consegue nos dominar, aquilo que a gente não consegue dominar, melhor dizendo, mas que nos domina, isso acaba, no fim das contas, assumindo um papel, assim, de muito protagonismo no nosso coração, né? A pessoa que busca poder, ela é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação, eu estou usando a categoria do Tim Keller, que é um livro dele chamado Deuses Falsos, né? Que é um livrinho bem fácil de ler, mas eu tenho aqui. Ele dá esse exemplo, né? Então a pessoa que busca aceitação, ela é controlada por aquela pessoa a quem ela deseja agradar. A pessoa que começa um namoro, que se apaixona, ela tende a ser controlada pela aprovação da pessoa por quem ela se apaixonou, né? Isso acontece porque a gente não quer perder, isso acontece porque a gente, de repente, começa a extrair fonte de sentido para a nossa vida, dali, mas isso acaba se tornando o senhor da nossa vida, esse é o ponto, né? E se está me controlando, se está me dominando, e eu não tenho domínio sobre aquilo, mas aquilo tem domínio sobre mim, então isso pode estar denunciando uma espécie de idolatria. Talvez não seja necessariamente idolatria da mídia social, embora possa ser, mas se eu não estou idolatrando a mídia social, eu estou idolatrando alguma coisa que a mídia social me promete, que ela vai me dar, né? Tem alguma coisa que eu acesso através dela que eu não posso ficar sem. E aí, de repente, aquilo ali está dominando a mim completamente, né? Então, existe um aspecto, um potencial religioso na forma como a gente lida com isso, assim como existe um potencial religioso na forma como a gente lida com absolutamente qualquer elemento de bom que foi Deus que fez e que está presente na criação. Porque a gente tem um coração, como disse o famoso João Calvino, né, como uma grande fábrica de ídolos, né? Esse é um grande problema nosso e que a gente vai precisar se policiar o resto da vida. E eu acho interessante a gente pensar assim desse ponto de vista da idolatria, porque a gente vê a preocupação sendo voltada, é claro, muitas vezes por pessoas que não são cristãs. Então, a gente pegar esse documentário, né, que eu mencionei, O Dilema das Redes, são pessoas que trabalharam nessas empresas, Google, Microsoft, Apple, trabalharam em redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, e essas pessoas levantaram essa questão, né, de falar, opa, alguma coisa está errada. E inclusive tem um deles que acho que seria um dos principais ali, que tratam a respeito desse assunto. Eu achei até interessante porque ele foi um dos criadores
de algumas coisas que hoje a gente utiliza muito. Então, eles mencionam, por exemplo, pessoas que trabalharam com aquele botão de curtida, né, começando no Facebook, depois Instagram. E ele estava falando, quando a gente criou isso, a ideia não era tornar as pessoas sedentas por like, mas a ideia era que, de alguma forma, a gente trouxesse positividade. Então, uma pessoa faz uma publicação, as pessoas gostam daquela publicação e tratam aquilo de forma positiva, e de alguma maneira eles queriam trazer esse sentimento de positividade para o coração da pessoa, o que agora se tornou como meio que uma busca por like. Se a pessoa não coloca uma foto ali, tem 2, 3 curtidas, ela fica louca, ela precisa... Né? E a gente vê que de fato isso evidencia um ídolo do coração, né? Só ir para o pessoal ver. Enquanto você falava, eu fui lá e busquei o livro lá do Deuses Falsos, do Tim Keller. Aí o pessoal que quer ver, esse daí é o livro, depois vocês podem procurar. E um dos capítulos que eu achei bem interessante, assim, né, que eu tratei sobre eu usei esse livro, né, no meu TCC, é quando ele fala sobre os ídolos ocultos na vida. E muitas vezes a gente de fato tem muito ídolo, e a pessoa acaba que não pensa a respeito disso, né? E agora voltando para um público cristão, que as redes sociais se tornam ídolos, né? E às vezes elas ignoram isso, né? E esse é um grande problema que a gente enfrenta, eu creio que hoje, no mundo que a gente vive, né? Porque a gente é rodeado e bombardeado todos os dias por essa idolatria, por esse tipo de idolatria, né? E aliás, você acabou de falar um negócio aí, que me despertou um pensamento aqui, que é o seguinte: quando a gente fala de idolatria, e pensando em idolatria junto com mídias sociais, tem um ponto aí que é muito importante, eu acho, de destacar, que é como que os falsos deuses, eles conquistam os nossos corações. Isso aqui, eu acho que vale a pena a gente pensar. Mais uma vez, eu estou usando categorias agora de um livro, de um autor chamado James Smith, que eu já falei desse livro aqui várias vezes. Ele tem uma trilogia chamada Liturgias Culturais, que é Desejando o Reino, Imaginando o Reino, tem um outro nome lá que eu esqueci, e tem um livrinho menor que é como se fosse um resumo dessa trilogia chamado Você é Aquilo que Ama. E nesse livro, uma coisa que ele faz é trabalhar o conceito de que nós somos conquistados, atraídos, na verdade, não por necessariamente informações teológicas, ou mesmo por talvez uma pregação, ou uma tentativa de persuasão, de convencimento, mas muito através das liturgias nas quais nós somos inseridos sem perceber. Claro que quando a gente fala de liturgia, essa linguagem é religiosa, né? Mas se a gente fosse falar com outras palavras, o hábito, a rotina, talvez essas duas palavras, né, hábito e rotina, elas meio que se tornam rituais ou liturgias, que sem perceber a gente meio que adere. E essas liturgias, elas vão moldando os nossos corações. A gente normalmente tem essa ideia, né, de que nós somos direcionados para o mundo e atraídos pelo mundo por aquilo que vem na nossa cabeça. Porque a gente vive num mundo aí moderno, pós-moderno, depois do René Descartes, do Kant, a gente tem essa certeza de que nós somos meio que como cérebros num palito e que a gente é convencido das coisas a partir de algum tipo de argumentação. Mas não é assim. Na prática, a maioria das coisas que a gente aprende a amar, que a gente aprende a desejar, que a gente aprende a valorizar, chega para nós através de 2 outros meios, que são os hábitos, ou, para usar a linguagem religiosa, os rituais ou as liturgias, e o outro meio é o imaginário. São essas coisas que efetivamente, na verdade, conquistam o nosso coração, e o intelecto só vem depois, na verdade, sabe? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente começar a analisar os nossos hábitos, né, ou as nossas liturgias, o aprendizado, como o nosso coração aprende a amar coisas, você vai perceber que, normalmente, muitas coisas que a gente ama, a gente não amou por conta de alguma informação. Por exemplo, eu tenho a vergonha de dizer para vocês aqui que eu sou corintiano. Deus me perdoe, eu peço perdão ao Senhor aí por isso. Mas veja, se fosse para eu ser corintiano tão somente por conta de analisar o histórico dos times, o time atual, a projeção de competitividade nas competições que viriam a seguir, é muito pouco provável que eu me tornasse corintiano. Mas o meu avô era corintiano e tinha um quadro do Corinthians bem grande lá no corredor de casa, de maneira que por onde eu passava, eu acabava observando aquele quadro, vindo de lá para cá, ou vindo daqui para lá. Eu via o meu avô torcer, eu via o meu avô falar com a boca cheia de certos jogadores ou de uma determinada equipe. Eu via o meu avô assistindo os jogos nas noites de quarta-feira ou nas tardes de domingo. E eu fui envolvido, digamos assim, nessa rotina. Nessa maldição hereditária. Nessa maldição hereditária, tá vendo como é que existe? Eu preciso ir num culto de libertação, talvez, alguma coisa assim.
Mas veja, é como se o meu coração tivesse sido calibrado, tivesse sido imerso nessas práticas, imerso nessas rotinas, e também essas coisas fossem tomando conta do meu imaginário, de maneira que o meu coração foi calibrado, foi orientado, foi direcionado para um determinado fim, né? O meu coração ele foi ajustado para esse fim determinado. E a consequência natural é que daqui a pouco eu passei a reproduzir isso. E uma época antes da conversão, eu era tão apaixonado que eu era esse corintiano chato, que o pessoal fala aí, sabe? Que é a razão dos anticorintianos existirem, que zoa todo mundo, mas que não aceita ser zoado, que chora quando o time perde, que quando o time ganha fica enchendo o saco no trabalho. Eu era essa pessoa. Mas veja, eu aprendi a amar porque meu coração foi moldado por uma espécie de rotina, de hábito repetido, ou, usando de novo a linguagem religiosa, de um ritual ou de uma liturgia, que apesar de ser secular, é uma liturgia, entende? E você é imerso nela e ela finalmente calibra o seu coração numa determinada direção. E o imaginário também, inclusive símbolos, percebe? O símbolo do Corinthians estava ali, e eu, por onde passava, dentro de casa, acabava olhando ele. E de forma consciente ou inconsciente, aquilo vai tomando conta do nosso coração. Porque o nosso coração não é só o órgão do pensamento, né? Mas ele também é de todo afeto, de todo sentimento, biblicamente falando. É assim que funciona. Então, agora transmitindo isso para a mídia social, não é exatamente isso que a mídia social faz. Veja que chegou um momento que você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar seu telefone e você já abre na mídia social, muitas vezes, né? Eu estava sendo esse cara, pelo menos. Primeira coisa, imediatamente ao acordar, pega o telefone e abre, sabe? Fora o tanto de imagens que a gente está vendo ali o tempo todo, enfim, essas coisas vão tomando conta da gente. Daqui a pouco, elas direcionam o nosso coração numa determinada direção e a gente não consegue mais ficar sem. Eu ouvi uma frase, agora eu não sei se foi no documentário ou se foi em algum outro lugar que eu vi, mas a pessoa que estava falando, ela disse o seguinte, você tem duas opções de manhã, ou você abre o seu celular antes de ir no banheiro, ou você não vai no banheiro com o seu celular na mão. Você vai escovar o dente com o celular na mão, você vai fazer ali suas necessidades com o celular na mão, ou você vê antes de você fazer. Então é a primeira coisa que você faz no dia, é isso. E como isso evidencia de fato o ídolo do coração. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E aquilo que você falou, né, das afeições. Você, infelizmente, estava rodeado de corintiano. Quer parar? Mas isso foi algo que acabou se tornando para você um hábito, né? Agora falando das redes sociais, não do Corinthians, né? Isso acabou se tornando também, um mas hábito. tudo bem. E se torna um hábito e de forma tal que a gente começa a fazer aquilo no automático. Às vezes eu reparo isso, sabe? E eu não tô falando que eu sou perfeito, não. Preciso mudar e melhorar em muita coisa, principalmente com relação a redes sociais. Mas eu fico reparando muito. Normalmente quando você reúne a família, primo, tio, tia, aquela festa de família, o almoço de domingo em família. Normalmente o que você encontra ali é uma reunião de pessoas que estão conectadas com outras por meio do celular. E fisicamente você acaba ignorando. E isso daí... Desculpa, pode falar. Não, pode. É que eu ia só terminar, né? Às vezes você vai numa reunião, né, com uma pessoa, reunião com família, acaba que a gente não aproveita mais esse tipo de reunião porque a gente está imerso dentro de um mundo que é virtual, né? É aí que está o ponto. O que eu ia dizer, com base nisso, é que a gente já não consegue mais, por conta das mídias sociais, prestar atenção nas coisas. O meu dilema, o meu problema, ano passado, que fez eu parar, foi exatamente esse. Eu não conseguia mais estar atento. Modéstia à parte, eu sempre fui bom em prestar atenção. Sempre fui bom. Sabe aquele aluno da escola que não precisa estudar em casa porque a professora explicou, ele prestou atenção, entendeu o conteúdo e realmente conseguiu absorver, pelo menos assim, em comparação talvez com outros colegas que estavam ali brincando ou que estavam dispersos, eu tinha essa capacidade. E eu sempre tive essa capacidade, pela qual dou graças a Deus, me ajudou muito na vida, mas eu estava num processo aí de estudos, né? E na época que eu estava fazendo a minha monografia, eu percebia que às vezes eu não conseguia mais prestar atenção no que eu estava fazendo, no que eu estava escrevendo, no que eu estava pesquisando, sabe? Estava lendo ali, daqui a pouco eu não sei o que eu estou lendo mais e tal.
E eu fui percebendo que a minha capacidade de prestar atenção estava muito comprometida. Eu falei, isso está vindo de algum lugar, porque eu não sou assim naturalmente. Enfim, tem um livro que eu até quero indicar para o pessoal também, que ele é muito bom, chama O Espetáculo, puxa vida, agora eu esqueci, O Espetáculo das Redes, O Espetáculo das Mídias Sociais. É publicado pela editora Fiel, tem 2 livros publicados pelo mesmo autor, que chama alguma coisa Heinck. Depois a gente coloca aí, eu acho que é Tony Heinck. Mas eu li esse livro, acho que é O Espetáculo das Redes, O Espetáculo das Mídias, alguma coisa assim. E nesse livro ele vai falando de como a atenção tem a ver com... Atenção é um tipo de coisa que só criaturas podem ter. Deus não tem atenção. Em que sentido? Porque a atenção é a habilidade que a gente tem de sacrificar outras coisas para poder focar em uma coisa só. Por que Deus não precisa disso? Porque Deus é onisciente e ele vê todas as coisas ao mesmo tempo, digamos assim, com a mesma atenção. Mas nós que somos criaturas limitadas, a gente não dá conta de fazer isso. Então a gente tem que treinar essa habilidade de deixar de lado algumas coisas para poder focar em outras. Então, isso é a atenção. Só que a nossa atenção nas mídias sociais, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, e no dilema das mídias eles falam disso claramente, é o produto que está sendo comercializado. Então esse é o ponto. As mídias sociais são de graça para nós, porque na verdade a nossa atenção que nós estamos colocando lá é o produto, é a mercadoria que está sendo comercializada, vendida. Então uma coisa que eu percebi foi que a minha atenção estava muito prejudicada, especialmente na minha época dos estudos, porque eu fui notando como eu não tinha mais capacidade de prestar atenção em certas coisas, que antes para mim eu conseguia prestar atenção com facilidade. Coisas assim, pastor, pessoal que está vendo aí, que é impossível a pessoa perder a atenção naquilo, mas eu dispersava. Coisas como, por exemplo, eu estava ali lendo o parágrafo de um livro. Quando terminava o parágrafo, eu não lembrava mais o que eu tinha lido. Eu abria a página do livro porque eu estava pesquisando alguma coisa, e quando eu abria, eu esqueci o que eu estava pesquisando. Eu estou no meio do desenvolvimento de algum argumento, num parágrafo da minha monografia, e no meio do argumento, eu preciso lembrar de novo qual é a minha tese que eu estou argumentando a favor ou contra. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, né? E eu comecei a me perguntar o que estava errado. E eu pensei, eu acho que isso tem a ver com o meu uso das mídias sociais, né? Porque nas mídias sociais a nossa atenção é a mercadoria, é o produto, né? Então a gente tem esse produto valioso que é comercializado, que é a nossa própria atenção. E a atenção é uma coisa que só criaturas têm. Deus não precisa ter atenção, porque Deus, ele consegue, por ser onisciente, saber todas as coisas igualmente ao mesmo tempo. Ele é o escritor da história da redenção, né? Mas a gente não. A gente tem que deixar de lado algumas coisas para conseguir focar em outras. E essa habilidade, a habilidade que eu percebi que eu estava perdendo. Eu queria, ao mesmo tempo, prestar atenção igual a várias coisas. É impossível a gente fazer isso, né? E no fim das contas, os meus olhos eles começaram a se tornar caçadores de espetáculos, né? Caçadores de novidades, porque é isso que a mídia social proporciona, né? Cada vez que você rola para baixo ali a sua tela, é uma coisa completamente nova que aparece, é um espetáculo de cores, é uma explosão de sensações. E, enfim, o problema todo disso, pastor, que eu pelo menos pensaria, que eu arriscaria dizer, é que não é só que a gente presta atenção nas coisas, mas é que quando a gente dá atenção para alguma coisa, aquilo que a gente está dando atenção molda o nosso coração e exige da gente alguma resposta. E uma época eu estava usando bastante o Twitter. Cara, o Twitter é assim, ó, abriu de manhã, ficou com raiva o resto do dia. Porque ele provoca em mim algum tipo de resposta. E aquilo, o meu coração não é neutro, ele vai responder de alguma forma àquilo que está alimentando ele, né? Aquilo que eu estou tendo acesso. Então, o ponto é dizer que, pelo menos nesse aspecto, né, isso foi uma das coisas que me fez começar a considerar. Aquilo que chama minha atenção vai moldar meu coração. Isso até rimou, né? Aquilo que chama minha atenção vai moldar o meu coração. Então, se eu estou dando toda a minha atenção para aquilo, e outra coisa, de novo, a atenção tem a ver, como eu disse, como ela é limitada, a gente sempre vai deixar de dar atenção para alguma coisa para dar para outra. E aí entra naquilo que você acabou de dizer. Às vezes eu estou deixando de dar atenção para alguém. Às vezes eu estou deixando de dar atenção para a obra de Deus. Às vezes eu estou deixando de dar atenção para a minha responsabilidade. Estou deixando de dar atenção para a minha esposa. Estou deixando de dar atenção para o culto. E assim por diante, né? Então, inclusive eu suspeito, isso aqui é uma suspeita, tá bom? Que fique claro, YouTube, que isso é uma suspeita, pastor Diego, isso é uma suspeita, pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente tem que cuidar com o que fala, né? Mas eu suspeito que muito do que a gente tem vivido hoje de dificuldades, certos déficits de atenção, por exemplo, e tal, poderiam ser minimizados se a gente conseguisse se relacionar de forma mais equilibrada com as telas. Uma suspeita minha, né? Eu acho que já tem gente falando disso, mas eu tô falando aqui sem nenhum embasamento, então por isso eu tô usando suspeita como o termo aqui para amenizar o meu possível erro, né? Mas é uma suspeita que eu penso que faz sentido. O livro que você comentou é A Guerra dos Espetáculos.
A Guerra dos Espetáculos. Eu dei uma olhada aqui no site aqui da Editora Fiel, é isso mesmo. A Guerra dos Esse livro é Espetáculos. muito bom. Tony Rink, né? Isso. É o cristão Ele tem na um era outro, da esse mídia. mesmo autor. Eu acho que esse Isso. outro é 12 formas como... Não é esse? 12 formas como o celular te molda, alguma coisa assim, não é? Ou Esse não 12 é formas eu dele? nunca li, não. Mas eu comecei a ler um outro que é dele, do mesmo autor, publicado pela Fiel também, que fala sobre mídias sociais, assim, especificamente, que também é muito bom. Eu tô com bem vago aqui na mente. Pessoal aí que estiver assistindo até aqui, fala aí nos comentários que livro que é. Mas eu acho que você falou num ponto aí, você tocou num ponto, que a gente já pode começar a trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, né? Eu tenho certeza que existem pessoas que estavam ouvindo enquanto você falava a respeito dessa questão da atenção, que com certeza ou elas estão assistindo no celular pensando em outra coisa, ou elas estão assistindo na televisão com o celular aberto em outra rede Com o social. celular na mão. Uhum. E de fato, né, até um dos temas, né, que a gente abordou recentemente no canal foi a respeito da guerra dos ídolos, né? Imagino como as redes sociais como sendo vários ídolos diferentes, né? E esses ídolos, eles estão em guerra para querer nossa atenção. E é isso, porque a nossa atenção é o produto que eles precisam, né? Isso. Você tocou num ponto aí, que inclusive é mencionado lá no documentário, né? Como que essas redes sociais, elas são de graça, você não precisa pagar absolutamente nada para ter uma rede social dessa, mas estão dentro de uma das indústrias que mais crescem nos nossos dias, né? E é justamente esse o ponto. Eles tentam de todas as formas tirar a sua atenção. E vamos tentar espiritualizar aqui, né? Vamos. Pensando a respeito de idolatria, é exatamente isso que acontece, ou isso que aconteceu com o povo de Israel, quando ele se envolveu com outros deuses. A atenção deles foi tirada do Senhor e foi colocada nos seus ídolos. É isso que acontece hoje quando a gente tira a atenção de Deus. Não é que Deus precisa da nossa atenção, né? Eu espero que o pessoal esteja entendendo o que a gente quer dizer, né? É que a nossa atenção precisa de Deus. Sim. Então, e às vezes a gente abandona isso em prol de muitas outras coisas que são lícitas. Mas a gente não deveria se deixar dominar nem por nenhum deles, usando aí o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, né? Então eu acho que um ponto que seja importante para o pessoal que está nos assistindo é você identificar se de fato essas redes sociais têm tomado o seu coração, como tem feito isso e principalmente como você pode lutar para tentar se afastar desses ídolos, né? Porque às vezes a gente se entrega à idolatria, esse é o fato. Já não tem mais jeito para mim, já não tem mais jeito para o fulano de tal, eu vou deixar ele do jeito que tá e pronto, vamos ver como que fica, né? E às vezes a gente acaba se envolvendo com práticas que até certo ponto são lícitas, mas que se tornam pecado, né? Que se tornam idolatria. E o principal, né? A gente sabe que Deus não divide sua glória com ninguém, né? Às vezes a gente deixa de ler a Bíblia para ficar na rede social, a gente deixa de orar para ficar na rede social. Agora a gente está no momento onde as pessoas deixam de estar na igreja, na comunhão com o povo de Deus, porque tem culto online. De certa forma, isso também evidencia uma idolatria que a pessoa tem, né, dentro do seu coração, né? Então eu acho que tá aí o ponto. A gente precisa começar a reavaliar a nossa própria vida, as nossas práticas, as nossas afeições, para de fato voltar o nosso coração para aquilo que é importante, né? Às vezes a gente diz, não, Deus de fato é importante para mim. Mas na prática, no nosso dia a dia, o que a gente vive não é isso, né? Às vezes a gente se esquece de Deus no nosso dia a dia, né? Vamos parar para pensar, né, nos acontecimentos do nosso mundo recente, né? As guerras que têm acontecido, as perseguições à igreja. Vamos pensar no Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas necessitadas, igrejas que precisam. E quantas vezes a gente parou para olhar através da rede social todas essas coisas e muitas vezes deixa de orar por isso, né? Muitas vezes deixa de ter um certo tipo de contato, não um contato superficial através de uma rede social, mas um contato mais profundo, né? Entendendo de fato a necessidade das pessoas. Eu acho que essa idolatria das redes sociais, elas são evidenciadas nisso. Às vezes a pessoa está ali sofrendo, a pessoa prefere
fazer um vídeo e postar no Instagram do que ajudar. O cara tá caído na rua, acabou de ser acidentado, e isso aconteceu, eu citei isso porque aconteceu recente, né? O motoqueiro caiu ali, o pessoal tava preferindo tirar foto e filmar o cara do que ajudar, né? Claro que em certas circunstâncias não tem como a gente fazer muita coisa, né? Mas a gente vive isso. Às vezes a gente quer e traz para dentro do coração essa idolatria das redes sociais e acaba esquecendo de viver a vida real. Né? E a gente vê que, de fato, esse tem sido um problema muito comum nos nossos dias, né? Ô, pastor, se eu posso, não é acrescentar, mas é, digamos assim, bom, talvez seja acrescentar, não fica bravo comigo não, mas eu quero concordar com o que você diz e dizer que a gente consegue identificar se há uma idolatria por causa de duas coisas. Um ídolo normalmente faz uma promessa e um ídolo normalmente pede um sacrifício. Sempre acontece. Quem tem um ídolo está confiando em alguma promessa e está obedecendo o ídolo por conta daquela promessa que o ídolo fez, e ao mesmo tempo está oferecendo algum sacrifício para aquele ídolo. O ídolo é inevitável, ele vai pedir alguma coisa em troca, né? Então, por exemplo, a minha suspeita, na verdade, é que você pode discordar de mim nesse sentido aí, viu? O pessoal aí pode comentar também. A minha suspeita, na verdade, é que não é que a mídia social é o ídolo em si. A mídia social, ela, na verdade, é como se fosse assim, um instrumento usado para que os ídolos agora possam, de fato, nos alcançar. Então, só para dar um exemplo. Mais cedo a gente estava conversando sobre a questão dos likes, né? E uma coisa que a mídia social fez, que eu acho que antes era impossível acontecer, era o fato de que na mídia social você é ao mesmo tempo protagonista e espectador. Isso é muito louco. Você assiste os outros te assistindo. E como assim, pastor? Veja, quando você posta uma coisa e aí depois você está olhando para aquilo que você postou e você está olhando a forma como as pessoas estão reagindo àquilo que você postou. Então você é o protagonista porque a postagem é sua. Talvez seja a sua foto, seu Reels, a sua imagem. Mas ao mesmo tempo você está vendo as pessoas reagindo e comentando aquilo que você postou. Então você é o protagonista, enquanto ao mesmo tempo você é o espectador. E aí você se torna uma espécie de você é meio que tomado pelo êxtase de ser uma estrela, sabe? Assim, a pessoa que tem espectadores, a pessoa que tem atenção, a pessoa que tem aprovação, a pessoa que tem elogios, a pessoa que tem algum tipo enfim, alguma coisa dessa natureza aí, né? Que muitas vezes vem expressa através do like. Veja, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser amado. Para todos nós isso é importante em alguma medida, né? Você ser amado por alguém que você aprova, por alguém que você ama e que te ame de volta. E quanto maior o nível dessa pessoa que você respeita, se você tem o respeito dela de volta, isso enche o seu coração. A doutrina bíblica para isso é a doutrina da justificação. É quando Deus, que é o justo para quem todos nós olhamos como caráter supremo de justiça, santidade, beleza, assim por diante, olha para mim de novo e me aprova. Isso é o digamos assim, é o ápice da base da nossa identidade, da nossa segurança em nós mesmos, assim por diante, né? Mas quando a gente não é tão impactado por isso, a gente procura isso em outro meio. Então, no fim, quando eu estou lá me observando como uma estrela e ao mesmo tempo sendo espectador da reação dos outros a meu respeito, é como se eu estivesse buscando justificação num outro Deus. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Eu quero ser justificado, mas como eu não fui justificado em Cristo, ou pelo menos eu não entendi ainda a profundidade disso, então eu estou sendo ou buscando justificação em outro lugar. Então, me prometeram algo, justificação. E eu tô confiando nisso, jogando o jogo para ver se eu consigo. Qual é o problema, né? É que o ídolo normalmente não cumpre o que ele promete. Aí a gente vai tentando fazer em escalas cada vez maiores para ver se satisfaz o coração. E o sacrifício tem um monte. Além da atenção que a gente acabou de falar que é um sacrifício, se você tirou sua atenção de algum lugar para colocar ali, algum outro lugar que deveria ter recebido ficou sem. Mas não só isso. Tem um sacrifício, por exemplo, aqui um sacrifício óbvio, mas muito valioso que a gente comete, que é o sacrifício do tempo. É ou não é? Uhum. Quanto tempo? A gente já falou disso agora há pouco. Isso é um sacrifício. Ele está me oferecendo alguma coisa e está me pedindo algo em troca. Um outro tipo de sacrifício, por causa de um outro Deus, é o Deus do consumo, né? Tem um livro bem legal, desses de cosmovisão, acho que é publicado pela Vida Nova, eu esqueci, mas ele fala, visão transformadora, lembrei, a visão transformadora, da cultura cristã, na verdade, e ele fala lá sobre o ídolo do consumismo, né, como a gente tem 3 grandes ídolos, que é o ídolo da tecnologia, que me promete poder, o ídolo da ciência, que me promete onisciência, e o ídolo
do consumo, que me promete felicidade, né? Eu vou ser feliz através daquilo que eu consumi. A gente sabe que nesse mundo que a gente vive de mídias sociais, as imagens, a tela, muitas vezes elas são uma espécie de mercadoria de transação, assim, porque elas provocam algo em nós, algum desejo, algum afeto, alguma lembrança, alguma afeição, enfim, algum tipo de coisa dessa natureza, né? E isso resulta em algo, muitas vezes no meu dinheiro, inclusive. Eu vou pagar por conta de alguma coisa que chegou até mim através do que o influenciador falou, ou através do anúncio que apareceu aí antes do vídeo começar, ou entre os stories, alguma coisa dessa natureza, né? Então, de novo, alguma coisa me está sendo oferecida e algum preço está sendo cobrado, que normalmente a gente paga. E a gente, às vezes nem percebe que paga, faz de bom grado, mas é um processo religioso no fim das contas. Pode não parecer, mas eu creio numa promessa, eu ofereço um sacrifício para poder receber aquela bênção, seja da justificação, seja da realização, seja da felicidade, e seja da identidade, da autoafirmação e tantas outras coisas mais, né? O ponto é dizer que o ser humano é um ser religioso por natureza. Pelo menos a gente vai crer no que a Bíblia diz a respeito do ser humano. O ser humano não é o homo sapiens, ele é o homo religiosus, é isso que ele é. Então, se ele não está indo num culto, assim, numa liturgia, num culto, ou numa missa, ou num sei lá o que ele vai, e ele pensa, não tem religião nenhuma por causa disso, ele está muito enganado. Existem liturgias, existem rituais, existem cerimônias, existem promessas, existe fé, existe sacrifício, mesmo naquilo que a gente chama de, entre muitas aspas, secular. E nesse sentido das mídias sociais, talvez não seja, talvez pode ser, né, que para alguém não seja a mídia social em si o ídolo, mas ainda que ela não seja o ídolo em si, certamente os ídolos estão vindo nos buscar através dela. Então, seja como for, a gente vai ter que cuidar, porque existe um elemento que pode disputar pelo compromisso do nosso coração, que está ali. E às vezes, sem a gente perceber, a gente acabou se comprometendo com outro que não Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante a gente cuidar disso aí, sim. Então vamos lá, pastor. Deixa eu dizer o seguinte, para a gente caminhar aí para o nosso final, né? Então, essa questão da atenção, essa questão da própria rede social, do mau uso da rede social, né? Que evidencia essa idolatria do nosso coração. Eu achei até uma coisa interessante que você falou aí a respeito de como o ídolo oferece algo, oferece uma promessa e você então em troca oferece aquilo que você tem, né? Muitas vezes o tempo, né? É o sacrifício que você está ofertando. E aí talvez, né? E com certeza há pessoas que estão nos ouvindo e que têm problema com redes sociais e que precisam lidar com esse ídolo dentro do coração. Caminhando aí para o nosso fim, o que você diria ou o que seria necessário para que uma pessoa desse ali vou dizer assim, o start inicial para tanto identificar se ela de fato tem esse ídolo dentro do seu coração, quanto também para destruir de vez esse altar? Não digo destruir de vez, né, no sentido de a pessoa identificar que ídolo e poder buscar uma solução, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente sai de um ídolo e vai para outro. Mas o que a pessoa pode buscar para encontrar essa resposta e essa libertação, né, desse ídolo? Pergunta legal, hein? E difícil, hein? Eu vou arriscar um palpite ou outro aqui, e aí depois eu queria que você me ajudasse também, porque certamente vai ter coisas que eu não vou conseguir pensar de cara. Mas vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, eu acho que os ídolos, eles competem pelo compromisso, pela fidelidade do nosso coração, como eu disse lá no começo, não necessariamente através de informações intelectuais, de informação só, apesar disso ser importante, mas principalmente através de cerimônias nas quais a gente acaba envolvendo e também no permear do nosso imaginário. Tem até um livro do C.S. Lewis, muito legal, ele é pequenininho, mas vale muito a pena ler ele, chamado A Abolição do Homem. É um livro que fala sobre educação e tal, mas tem uma hora que ele fala sobre o fato assim, de que o coração governa a mente através... Não, a mente governa as vísceras através do peito, e que a gente está criando um homem sem peito. Bem legal a tese dele lá, mas por que eu estou citando isso agora? Só para dizer que a gente vai ter que preocupar não só com a mente, mas com o coração. E preocupar com o coração vai ter a ver com a gente inserir o nosso coração em cerimônias corretas. A gente faz coisas, e essas coisas que nós fazemos nos fazem. A gente cultiva certos hábitos, e esses hábitos cultivam um tipo de coração que aponta na direção de um shalom, de uma vida boa, de uma paz, de uma ordem que a gente passa a aspirar e a buscar. Então a gente vai ter que meio que entendendo que a gente está diante de um possível ídolo,
A gente vai ter que identificar que cerimônia é essa na qual a gente está inserido e reorganizar ela. Foi isso que eu fiz quando eu falei que eu abandonei minhas mídias sociais por um tempo. Por mais doloroso que seja, eu falei assim, eu vou ter que parar e cultivar novos hábitos no lugar para poder reeducar os desejos do meu coração. A gente vive num mundo, eu sei que isso pode ser curioso, né? Falar isso é estranho, né? Mas é uma espécie de pedagogia do desejo. A gente tem que educar nossos desejos. Isso é para tudo na vida. Quem já fez dieta sabe do que eu tô falando, né? Você fala assim, eu vou cortar o açúcar. Tem umas pessoas que tomam café sem açúcar. Eu acredito que não são seres humanos normais. Pode ser os reptilianos entre nós, ou são anjos na Terra, alguma coisa do tipo. Você toma café sem açúcar também? Eu tomo. Lá, tem cara de que toma, dá pra perceber. Então, mas a pessoa que toma café sem açúcar, normalmente é alguém que aprendeu a tomar com açúcar. E aí chegou um determinado momento que ela foi entendendo que o açúcar fazia mal. E aí ela foi parando de tomar o café com açúcar. Até que chegou o momento que ela tomou sem açúcar e possivelmente durante um período ela nem gostou. Mas ela perseverou naquilo. E aí agora essa pessoa que toma café sem açúcar, você fala para ela tomar com açúcar, ela vai em algum lugar e tem açúcar no café e ela toma, normalmente ela estranha. O que aconteceu? Que antes ela gostava e agora ela não gosta mais. O que aconteceu é que o paladar dela foi educado. Isso é uma coisa estranha às vezes pra gente, porque a gente vive num mundo onde o nosso sentimento não pode ser questionado. Mas a verdade é que os nossos amores não são absolutos. A gente aprende a amar. E do mesmo jeito que a gente aprende a amar, a gente pode aprender a deixar de amar, não necessariamente para ficar sem amar nada, mas para amar uma outra coisa que a gente sabe que é melhor. A Bíblia chama a gente a fazer isso muito. O que é o casamento, se não você educar o seu coração para amar e se alegrar todos os dias naquela pessoa, aquela mesma pessoa, porque foi a pessoa que Deus te deu. Entende o que eu estou falando? Para um casamento durar, a pessoa vai ter que aprender a amar todos os dias o mesmo cônjuge. Apesar de talvez a tendência seja desse amor se dispersar ou ser direcionado para um outro rumo. Amores são educáveis. E a gente vai ter que aprender a educar os amores do nosso coração através dos hábitos, porque o que aconteceu no caso lá de quem aprendeu a tomar café sem açúcar foi o cultivar de um hábito que cultivou um novo paladar. Então nossos hábitos, como eu disse, eles moldam o nosso coração, calibram ele, orientam ele na direção de um shalom. A gente vai ter que inserir nosso coração em novos hábitos para a gente ser orientado na direção de um novo shalom. Então, como eu disse, é importante a gente ter primeiro a informação, mas isso não é tudo. Uma vez que eu tenho informação, agora eu vou precisar descobrir quais novos hábitos eu preciso cultivar para reorientar meu coração em outra direção. Então esse é o ponto. O que eu fiz lá no começo, quando eu disse que eu fiquei meses sem mídia social, foi isso. Eu tive que redescobrir. E isso teve a ver com reeducar meus hábitos, deixar meu telefone longe de mim na hora que eu fosse deitar, para eu não acordar e colocar a mão nele logo de cara, sabe? Eu fiz um voto comigo lá, que eu só ia pegar meu telefone depois de fazer minhas orações da manhã e ler minha Bíblia. Por mais que seja difícil fazer isso, para quem está acostumado como eu estava, a ficar com ele na mão imediatamente após despertar. Então esse é o primeiro ponto. O cultivo de novos hábitos. Isso não é uma coisa qualquer, existe um poder espiritual do hábito. Aquilo que eu pratico é a liturgia na qual eu mergulho o meu coração. E ele vai sair de lá diferente, de uma forma ou de outra, né? Então esse é um primeiro ponto importante, que eu acho. E o segundo ponto é que os ídolos competem pela fidelidade do nosso coração no hábito e também no imaginário. Tanto que, eu vou tocar no assunto aqui, que eu sei que você é muito especialista nele, bem mais do que eu. Aliás, especialista no bom sentido. Do jeito que eu vou falar aqui pode ser que fique estranho, mas vamos lá. O pessoal que reclama, por exemplo, de ser, entre aspas, escravo de conteúdos adultos e não conseguir se libertar disso, o uso do conteúdo adulto, o consumo daquilo, é a última coisa. Existe algo que vem antes. Além dos hábitos, além das liturgias, das cerimônias, dos rituais, outro elemento importante é o nosso imaginário. A pessoa que vive, por exemplo, lá consumindo conteúdos adultos, ela foi consumir conteúdos adultos porque antes disso o imaginário dela foi permeado por uma série de coisas, por uma série de sensualidades. Sim. Que direcionou ela para lá. Então, o C.S. Lewis, ele dá esse testemunho, eu não sei se era Surpreendido pela Alegria, não lembro agora, mas ele dá o testemunho dele, num livro chamado... Puxa, esqueci o nome do livro. Que ele fala lá sobre o George MacDonald, que era um autor que ele gostava de ler. E ele fala assim, que antes dele de ser convertido ao cristianismo intelectualmente, a imaginação dele foi a porta dos fundos pela qual o evangelho entrou. Olha como isso é legal. Porque ele começou a ler histórias escritas por esse George MacDonald, começou a trocar figurinhas com o Tolkien, e eles estavam contando histórias fictícias que enchiam a imaginação dele, mas os elementos
que eram fundamentais para essas histórias eram elementos evangélicos na sua natureza. Então o evangelho entrou pela porta dos fundos da imaginação, é o que o Luiz fala, até que finalmente ele acabou se convertendo ao cristianismo, né? Então a gente vai ter que permear o nosso imaginário com outras coisas. É difícil, mas evidentemente é possível. As mídias sociais são como se fosse uma espécie de entorpecente, né? É uma bomba de sensações, uma bomba de cores, uma bomba de imagens, todas muito instantâneas, muito rápidas, e aquilo vai enchendo a nossa mente. Mas quando a gente começa a equilibrar melhor o nosso consumo dessas coisas, o nosso imaginário começa a ser permeado por outras coisas que antes a mídia social meio que sequestrou e passou a preencher exclusivamente. Então, você começa a descobrir o sabor da comida, começa a descobrir o prazer da companhia de uma pessoa querida, e aí, de repente, essas coisas equilibram o nosso imaginário, e o nosso imaginário não leva a gente direto para aquilo mais, né? Então, eu penso que pelo menos esses dois caminhos, eu estou aqui mencionando eles porque eles são menos populares, mas são importantes, os hábitos e o imaginário podem ajudar a gente a se libertar disso. E, claro, as outras coisas a gente já sabe, né? Por exemplo, Deus estabeleceu uma cerimônia, uma liturgia, um ritual, chama culto. A gente vai ter que ir para lá e se deixar imergir naquela história da redenção que vai sendo dramatizada nos atos da liturgia do culto público, por exemplo, né? A gente vai ter que confessar para Deus e falar assim: Senhor, isso aqui me dominou, eu quero que o Senhor me liberte, porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia, diz a palavra de Deus, né? Porque Deus não só perdoa, mas purifica aquele que confessa o seu pecado. Então, eu acho que esses elementos são importantes e talvez podem ser um primeiro passo aí. E continuar acompanhando o canal do Firme Fundamento, que vai te santificando em todas as áreas também. Essa dica aí foi boa. Falando em canal do Firme Fundamento, a gente já partindo para o nosso fim aí, aí embaixo da imagem aí do Pastor Carlos tá as redes sociais dele, na verdade Instagram e YouTube. Se você digitar lá @CarlosNetoPR, você encontra as redes sociais, acompanha lá também, porque com certeza você vai ser edificado. Então a gente poderia... Se seguir, curtir, deixar o like, se inscrever, já é 50% aí da libertação. Tô brincando. Mas então, mudar o foco do nosso coração e o nosso imaginário. Seriam essas duas coisas que a gente pode tirar de conclusão aí. E se você está nos assistindo, tem algum problema com redes sociais, você pode entrar em contato com o Pastor Carlos ali no Instagram, no direct dele. Enche o direct dele de pergunta, que com certeza ele vai te ajudar. Mande também a sua pergunta, seu comentário, sua participação aí também nessa nossa conversa, que com certeza a gente vai ter o prazer de responder você, tá bom? Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero mais uma vez agradecer, pastor, pela disponibilidade, né, de participar aí com a gente de mais um podcast. Com certeza virão outros, né? Tema é o que não falta. Tema não falta. Mas quero te agradecer aí pela participação, pela presença. Deus abençoe você, né? Deus abençoe também o pessoal que está nos assistindo aí. Esteja nos ajudando a vencer, né? A lutar, quebrar esses altares da idolatria dentro do nosso coração. Quer deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Só quero agradecer também, muito obrigado pelo convite, um grande prazer, viu, de verdade, me sinto muito honrado. O pessoal que está acompanhando aí, se você chegou até aqui, não deixar esse like, aí, meu amigo, você não vai ter vitória não, tem que deixar o like para abençoar esse ministério abençoado aqui, que já é abençoado, que é o Firme Fundamento, né? E também dizer que quando a gente fala dessas coisas, não significa que a gente seja totalmente imune a elas, né? Daqui a pouco a gente está lutando com elas de novo, mas pelo menos a gente tem consciência das lutas e a gente também tem consciência, na dependência do Espírito Santo, de como a gente consegue vencê-las, né? Que é o que é mais importante, e Deus vai nos dando graça um dia de cada vez, perdoando nossos pecados e ajudando a gente a continuar caminhando. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. E pessoal, você ouviu aí a mensagem, espero que esse podcast tenha sido edificante para você. Com certeza para mim foi muito. Depois eu vou ver e rever esse podcast várias vezes ainda, né? E mais uma vez quero agradecer você. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva. E se inscreve lá no canal do Pastor Carlos, e com certeza você também será edificado, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo Papo Fundamentado.